Queridos irmãos e irmãs, o milagre começa onde muitos não enxergam. Nós somos chamados a não ter apenas uma visão natural da nossa vida. Visão natural, os olhos do rosto, como diz no popular, os olhos da cara. Não, precisamos despertar a cada dia, a cada manhã, não apenas um ouvido de discípulo, mas um olhar da alma, um olhar do coração, um olhar espiritual. As pessoas naturais que vivem uma vida apenas mundana, elas veem aquilo que é natural. A pessoa que tem fé, ela consegue ver no natural o sobrenatural. Deus trabalha o tempo inteiro. Nós ouvimos no evangelho de hoje a cura daquele paralítico. E gostaria de ir aqui a alguns pequenos pontos para pensarmos no que aconteceu e no que pode acontecer também na nossa vida. Primeiro, a fé verdadeira leva as pessoas a Jesus. Apresentaram-lhe um paralítico. O paralítico não foi sozinho até Jesus, porque também não poderia ir. Pessoas o levaram. E aqui eu vejo também a humildade do paralítico de se deixar levar. Porque ajudar quem não quer ser ajudado é muito difícil. Você dar comida para quem não abre a boca é muito difícil. Porque nós vivemos uma época onde as pessoas gostam de reclamar, gostam de falar tanto da vida dos outros como mal da sua vida, e elas não se ajudam e atrapalham que os outros ajudem. E aqui há um movimento talvez pendular. Tem horas que nós vamos levar alguém para Jesus. Tem horas que nós estaremos tão necessitados que alguém nos levará a Jesus. Esses dois movimentos acontecem na vida de quem tem fé. Ora você está levando, ora você será levado. Há momentos em que precisamos ser carregados. E não há maneira melhor do que você carregar alguém, do que você rezar por esta pessoa. Oração de intercessão. Quando você está rezando por alguém, você está levando esta pessoa para Jesus, você está carregando esta pessoa para Jesus. E também nos convites, vamos à missa, vamos numa adoração, vamos rezar juntos o terço. Quem você já conseguiu levar para Jesus? Quem você já conseguiu despertar a cura através da sua iniciativa? Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, Jesus vê aquilo que ninguém vê. 4 homens carregando um paralítico. O que é que o povo viu? 4 homens carregando um paralítico. O que é que Jesus viu? A fé. Ninguém vê a fé. Jesus viu. Jesus vendo a fé deles. Quem eram eles? Os amigos do paralítico, que estavam levando ele a Jesus. E Jesus vendo a fé daqueles, disse ao paralítico: teus pecados estão perdoados. Todos olham para a paralisia física. Jesus olha para a fé. Quando nós temos fé, o milagre já começa a acontecer. A cura daquele paralítico não começou a acontecer quando Jesus se encontrou com ele. Aquela cura começou a acontecer quando aqueles amigos colocaram esse paralítico numa maca e o levaram até Jesus. A fé precede o milagre. Tomé viu para crer. Hoje quem não crê, não vê a ação de Deus. Enquanto o mundo vê a aparência, Deus vê o coração. As pessoas julgam a situação. Deus vê a disposição do coração. Vou repetir isso. As pessoas, quando te julgam, elas julgam
aquilo que elas veem é a situação. Mas o que é que Deus vê? A disposição do teu coração. Aquele paralítico estava ali disposto. Talvez ele já estivesse cansado de ser carregado de um lado para o outro, mas era o que tinha. Não é não? Como a gente diz, é o que temos para hoje, né? Ou o paralítico se deixa levar, ou ele não vai. Meus irmãos, nós temos que parar de ser cabeça dura e nos deixar levar pela graça de Deus, nos deixar conduzir pelas pessoas que gostam de nós, pessoas que sabem onde está a cura. E quantas vezes aí na sua casa, sua mãe, seu pai, alguém da igreja fica apontando para você onde está Jesus e você não quer ir. Você quer colega, você quer futebol, você quer bar, você quer tanta coisa. Então você não se deixa conduzir a Jesus. É preciso ter humildade para se deixar levar. Este é o princípio do milagre. O milagre não está quando ele está na presença do Senhor, mas o se deixar levar. E Jesus verá a fé. Jesus, quando olha para nós, ele vê a nossa fé. Ele conhece a nossa fé. Terceiro ponto: a maior doença do homem não é a paralisia da perna, mas é o pecado. Tanto que Jesus vai na origem do problema. Jesus não fala para o homem: vou tocar as tuas pernas. Não. Ele diz: os seus pecados estão perdoados. Quantas vezes, meus irmãos, nós buscamos uma saúde física e não buscamos uma saúde espiritual? O perdão dos pecados, o sacramento da confissão, sempre que necessário. Eu não vou dizer nem onde, nem quando e nem quem, mas é que eu vou tocar no assunto. Estava com um casal que participa de um movimento de casais na igreja, e ele me disse que há casais nesta equipe que não se confessam e que não gostam de confessar e que não vão se confessar. Casais que se confessaram quando foram casar e depois disso já passaram-se anos, não se confessam e continuam comungando como se fosse bolacha. É a ditadura do relativismo. Aí eu acho que eu não preciso confessar, eu acho que não é necessário. E eu não estou falando pessoas não praticantes, viu? São pessoas de igreja, pessoas de reunião de casal, pessoas que vão à missa, mas que estão muito preocupadas com a paralisia física e não com o perdão dos pecados. Não é necessário confessar. Onde a pessoa tirou isso? Quando a pessoa está agora construindo a doutrina da própria igreja, ela agora é o próprio Senhor que vai ditando o que pode e o que não pode. É o self-service religioso. Eu estou com a minha bandejão, vou na igreja, isso aqui eu gosto, isso eu não gosto, isso eu preciso. Está vendo só? Meus irmãos, estar na igreja nunca foi sinal de caminhada com Cristo, tampouco de santidade. Muitas pessoas estão, mas a igreja não entrou no coração delas ainda não. Elas não entenderam que o perdão dos pecados é necessário para que outras curas aconteçam. Eu não sei a situação daquele paralítico, mas o que eu sei é que era um homem não apenas carregado pelos amigos, mas carregado de pecado. Tanto é que Jesus, quando olha para aqueles 4 amigos, Jesus vê a fé. Quando Jesus olha para aquele paralítico, ele vê o pecado. E ele vai no coração: os teus pecados estão perdoados. É preciso procurar sempre a reconciliação no pecado mortal. A maior cura não é da paralisia, é a volta para Deus. Não há milagre maior que a conversão. Não há cura maior que a pessoa largar uma vida errada e voltar a Jesus Cristo. Quarto ponto: o coração fechado sempre procura condenar. Os mestres da lei que estavam ali, vendo, falaram: mas
quem é este homem para dizer que ele consegue perdoar pecado? Quem é este homem para ficar perdoando pecado? É a condenação. Ao invés de levar as pessoas a uma conversão e a um perdão que renova, que recomeça, que reconstrói, elas estão muito preocupadas em apontar o erro do outro do que levar o outro a uma conversão. E Jesus, Ele conhece os pensamentos. Deus conhece aquilo que ninguém escuta. Podemos enganar as pessoas, mas não a Deus. O Evangelho diz que Jesus, conhecendo o pensamento daqueles homens, Jesus conhece não apenas a nossa fé, Ele conhece os nossos pensamentos. Porque tem gente que não fala, tem gente que até não faz, mas pensa que é uma beleza. Jesus conhece os nossos pensamentos. Aí você pode estar pensando, há um pensamento aí: ô padre, peca-se por pensamento? Peca-se por pensamento. Aí alguém vai dizer, mas eu não controlo o meu pensamento. O pensamento que chega não é pecado, o pecado é o que é alimentado. Chegou um pensamento na sua cabeça, é de Deus, alimenta. Não é de Deus, substitui, afasta, sublima, reza. Quando nós estamos na missa e nós rezamos o confesso no início, né? Pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Quando é que o pensamento é pecado? Quando você alimenta o pensamento pecaminoso. Porque pensar, a gente não consegue não pensar. Igual um dia um rapaz me diz, né, padre, eu não queria ter visto, agora que eu vi, não tem como desver. Falei, meu filho, não tem como desver não, você já viu, agora já era. Assim é o pensamento, a gente não controla o pensamento, ele virá, mas uma vez que o pensamento veio, substituição. Não tem como desver. O pessoal está rindo ali. Muito bem, mas é uma verdade, não é, gente? É uma verdade. E no tempo do seminário, lembro-me do padre Dilson, que era o reitor do seminário. Sabe como que ele chamava a mente do seminarista? Sabe não? A louca da casa. Ele falou, vocês dominam, aí a louca da casa. Quem que é a doida da casa? É o pensamento, que você não pode controlar, mas você pode afastar, substituir, sublimar, não é? Cuidado, meus irmãos, com julgamentos, com as críticas, com a inveja, com a dureza do coração. Tudo de ruim que a gente pensa, Deus também sabe. Deus conhece a nossa fé, Deus conhece os nossos pecados, Deus conhece os nossos pensamentos. Você está vendo o Evangelho? Jesus conhecia a fé daqueles 4, conhecia o pecado do paralítico e conhecia o pensamento dos mestres da lei. Jesus conhece tudo, Jesus sabe tudo. Nada lhe escapa, nada lhe passa despercebido. Ele olhou para aqueles 4 homens, ele viu a fé. Ele olha para o paralítico, ele sabe dos pecados. Ele olha para os mestres da lei e lê o pensamento daquele pessoal. Nada escapa, nada lhe escapa. O pecado começa muito antes da palavra. 5º e último ponto: quem é perdoado também se levanta. Gosto disso. Depois do perdão vem a ordem: levanta, pega a cama e vai para a tua casa. Fica imaginando a volta do cara e os amigos. Acho que os amigos pegaram a maca, um jogava para o outro, e o cara foi, né? Tanto tempo, vamos pôr o joelhinho para, e os amigos, graças, olha aí, tá vendo? Eu falei que Jesus resolvia, mas resolveu mesmo, maravilha. Você fazer uma musculação, essa sua perna está meio fina, né, meu filho? Parece uma perna de saracura, tanto tempo você ficou na cama, mas vamos festejar. Não era assim? Foi uma alegria. Agora, o homem, pelo menos eu, não queria cama, mas nunca. Meu filho, eu vou ficar acordado pelo menos uma semana em pé. Tanto tempo eu fiquei deitado. Jesus disse para ele: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. 3 situações importantes aqui. Primeiro, o levantar-se.
Jesus deu uma ordem: levanta-te. E por mais que doesse, o homem fez aquele esforço para ficar de pé. Porque o homem poderia ter falado: ai Jesus, mas o senhor não vai me ajudar? O senhor não vai tocar no meu joelho? O senhor não vai fazer alguma coisa? Uma bênção? O senhor só falou levanta-te? Ele acredita. Aquele homem que teve o pecado perdoado, agora ele tem fé. Que Jesus disse levanta-te, e ele levantou. Pega a tua cama. Por que pegar a cama? Porque aquilo que te carregava, você agora vai carregar. Este é o seu troféu. Aonde você for, leva a cama, meu filho. Agora imagina o cara chegando em casa, carregando aquela cama. O pessoal, por que é isso? Você saiu carregado, agora você está carregando? E por que Jesus não mandou jogar essa cama fora? Porque eu estou falando por mim. Se eu fosse um paralítico e Jesus me colocasse de pé, a última coisa que eu queria carregar é minha cama, meu filho. Eu não quero nem ver aquilo ali. Mas a cama é um sinal da graça de Deus. Como se Jesus falasse com ele: olha, você vai voltar para a tua vida, você vai voltar para a tua casa, você vai voltar para os teus amigos, você vai casar, você vai trabalhar, você vai vencer, você vai arrebentar. Mas toda vez que você se achar, olha para a cama e lembra quem você era e quem você é, aonde você estava e aonde você está. E responda para você mesmo: quem foi que mudou a sua vida? Quem foi que tirou você daquela situação? A cama é uma lembrança do poder de Jesus. É uma lembrança de um dia ímpar na vida daquele homem. E quantos de nós, por não carregarmos a cama, não somos gratos a Deus? Porque esquecemos o que Deus fez, porque a cama ficou, né? Metemos o pé na cama, acabou com a cama, a gente acha que nós estamos andando e fazendo por nós. Leva a tua cama. E outra, não é para ir para os colegas, não é para ir para bar, não é para ficar batendo boca na praça. Vai para a tua casa. Vai para a tua casa. Meus irmãos, por que Jesus manda aquele homem para casa? Porque o primeiro sinal que uma pessoa mudou de vida e ela vive agora o sobrenatural de Deus é o testemunho de Deus na família, é o testemunho de Deus na casa. O lugar mais fácil de testemunhar Jesus é aqui, ó, é na igreja. O povo tem uma piedade, pessoal piedoso. Tomara que seja piedoso em casa. Tomara que seja tão bom lá, quando mostra que é bom aqui. Tomara que ajude tantos de lá, como gostam de ajudar os que estão aqui. E é interessante que o contexto do texto é que este homem, ele tem dois lugares onde ele frequenta. É a casa e é o templo. Porque aquele paralítico de Betesda, estava lá nos 5 pórticos que a piscina movimentava. Eu preguei isso aí na Evangelizar na segunda-feira. Jesus vai encontrar aquele homem aonde? Porque o homem não sabia quem era Jesus, né? Ele ficou de pé, pegou a cama também e foi para casa. Só que ele não vai para casa, ele vai para o templo. E por que ele está no templo? Ele está agradecendo. Imagina o cara entrando no templo carregando uma cama, hein? Aí tem o pessoal que julga, né? O cara veio aqui para dormir. Olha lá, trouxe a cama para a igreja. É ridículo, né? O pessoal perdeu o senso mesmo. Nunca vi ninguém entrar na igreja com a cama. Só que o cara sabia o contexto. As pessoas viam o texto, mas o cara sabia o contexto. E quando Jesus o encontra no templo, o que Jesus fala com ele? Você está vendo aquele que te tirou da cama. Eu vou te dizer uma coisa: mantenha uma vida com Deus para que não te aconteça coisa pior. Aí você pode estar perguntando: mas o que é pior? Quer ficar 38 anos numa cama, perder a alma e ir para o inferno? Isso é pior. Jesus está falando com ele: cuide não apenas da sua saúde física, mas cuide da sua saúde espiritual. O evangelho não termina na emoção. As pessoas que veem aquele homem curado, elas começam a glorificar a Deus.
Quando alguém glorifica a Deus, ele está no caminho de cura. Está no caminho de cura. Quanto mais a pessoa reclama, ela está no caminho de enfermidade, de adoecimento. Quanto mais ela agradece, ela vai para um caminho de cura. A cama que antes carregava o homem, agora é carregada por ele. Aquilo que era símbolo da derrota, agora é símbolo da vitória. O que eu chamo de testemunho. Testemunho. Imagina que testemunho bonito do cara. Aonde ele ia dar uma palestra, uma pregação, ele levava a cama com ele. Todo mundo, o que é aquilo? O que é uma aquela? Não, eu já estive nela. Certo? Meus irmãos, o Evangelho tem uma ordem. E com essa ordem nós vamos para a adoração. Atenção. Primeiro, a fé aproxima Jesus. Jesus vê aqueles homens de fé e ele se aproxima. Jesus cura primeiro a alma. O perdão restaura a dignidade. A graça coloca a pessoa de pé novamente. E a vida transformada glorifica a Deus. Finalizo com um pensamento do Papa Bento XVI sobre esse texto. O maior milagre não é quando Deus faz um paralítico andar. É quando faz um pecador voltar para Ele. Este é o maior milagre. Este é o maior milagre. Fui visitar uma pessoa anos atrás, aqui na ACOM, a pessoa com câncer, já ali no paliativo, ia morrer mesmo, né? E a pessoa me falava, padre, eu vivi uma vida muito longe de Deus, mas depois que eu fiquei doente, eu confessei, eu comunguei, eu estou rezando, estou conhecendo a palavra. Eu falei, olha, você recebeu a maior cura. A maior cura não é do câncer, é da conversão. Papa Bento falava sobre isso, né? Porque quem reencontra a graça pode continuar carregando cicatrizes no corpo, mas já não vive paralisado na alma. Quem encontrou a graça de Deus, você pode carregar mazelas no corpo, mas você não terá a paralisia da alma. Peçamos nesta adoração que Jesus olhe para cada um de nós, cada um com a sua paralisia, seja ela qual for, cada um com a sua enfermidade, cada um com a sua doença, cada um com a sua tristeza, e que Jesus olhe para você e diga, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Meus irmãos, não há encontro com Jesus que não transforme a nossa vida. Aqueles 4 jovens, 4 amigos, voltaram com fé, uma fé renovada, atestada, aprovada. O paralítico voltou perdoado e andando. E os mestres da lei provaram o poder de Jesus, que o chamavam a humildade e não a condenação. Nós entramos neste texto porque nós estamos agora com Ele, vivo e ressuscitado na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade, presença real. No Evangelho, você se parece com quem? Você é a pessoa que está trazendo alguém em oração? Você está carregando alguém para Jesus neste dia? Ou você hoje é o paralítico que precisa ser levado a Jesus? É você que está precisando de oração. Agora eu só espero que nós não sejamos os mestres da lei, julgando, condenando, apontando, fofocando.
Reze por você, mas reze pelas pessoas que precisam. Reze por você e traga a Jesus aqueles que não podem rezar, aqueles que não sabem rezar, aqueles que não querem rezar. Jesus olhará a sua fé, e por causa da sua fé, Ele colocará essas pessoas de pé. Porque o Senhor é misericordioso, e Ele traz sempre o seu perdão. Quantas e quantas vezes eu levei pessoas para Jesus, e quantas vezes pessoas me levaram a Jesus pela oração. E às vezes, se a gente não vigia e não ora, quantas vezes eu me pareci também com aqueles mestres da lei, não entendendo o que Deus fazia, não compreendendo o que Deus falava. Convido você a colocar agora nos pés do Senhor, junto com este incenso, a sua gratidão, a sua glorificação. Eu tenho certeza, meus irmãos, que cada um de nós carrega uma manca, uma maca, uma cama. Interessante, né? Cama, tranquilo. Maca, é uma cama também, né? Mas até há pouco eu vou falar maca, eu falei manca. Quem sabe que Deus não está nos dizer que se você não consegue ainda correr, se você não consegue ainda pular, talvez você consiga mancar. E mancando, carregando a maca. Penso que nós somos ex-paralíticos que mancam, porque a gente peca, a gente escorrega, a gente tropeça, a gente sai de uma confissão andando, correndo, dando pirueta, já tá a gente mancando de novo, tá a gente pecando de novo, tá a gente deitado na maca de novo. Imagine Jesus andando lá pelas ruas de Jerusalém e vê esse cara deitado na maca. Fala, mas peraí, eu não te curei? Eu não te falei para levar a cama para sua casa? Não, Jesus, eu estou dando só um cochilo. Quantas pessoas gostam de voltar para o passado? Porque talvez, e Deus está falando para muita gente, quando você está deitado na maca, você tem atenção. Quando você está deitado na maca, as pessoas ficam ao seu redor, e basta você se levantar que a solidão vem. Então é melhor eu ser carregado do que ficar sozinho, né? Peça a Jesus que te libere, te liberte, te cure de toda baixa autoestima, de toda carência, de toda necessidade de carregar esta cama, não como troféu de glória, mas como refúgio. Tem gente que é assim, carrega a maca, não como troféu, mas qualquer probleminha que tem, ela deita, ela se prostra, ela se entrega. Viva uma vida para Deus. Seus pecados estão perdoados. Tenha uma vida de oração e vigilância.
para que não te aconteça coisa pior. Senhor Jesus, visita o meu coração, visita a minha vida e toca, Senhor, na minha paralisia, seja ela física ou espiritual. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Aumenta a fé no meu coração. Eu não sei se é ousadia ou se é doideira mesmo. Acho que eu sou os dois, então vamos lá. Pensa comigo aí na sua casa. Se aqueles 4 amigos levassem aquele paralítico para Jesus, e Jesus tivesse dito assim: teus pecados estão perdoados, e não curasse o paralítico, os amigos pegariam o paralítico e voltariam para casa. Mas aquele paralítico, mesmo na maca, ele não pode levantar as pernas, mas o braço ele pode, né? Então ele voltaria para casa com os bracinhos erguidos na maca, dando glória a Deus. E só quem perguntasse para ele: mas que glória a Deus que é esse? Você continua na maca? Não, o melhor Deus fez. Ele perdoou os meus pecados, Ele restaurou a minha alma, Ele me limpou por dentro. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, você vai até a igreja procurando talvez a cura do seu joelho, das suas pernas, de uma doença que você tem, e você não vê que a cura maior aconteceu, que é o perdão dos pecados, que é a sua conversão. O mais bonito do texto não é o paralítico andar, é Jesus perdoá-lo, sem ele merecer, sem ele ter feito nada, sem ele sequer pedir. Outra coisa interessante no texto, viu? Porque eu gosto de Bíblia, eu fico aprofundando. Você não vê o paralítico falando. Aquele era mudo, não. Ele deixa Deus agir. E quando Deus está agindo na sua vida, a gente tende a falar menos. A gente deixa Deus fazer. O paralítico tinha uma história triste para contar para Jesus, certamente. Você não imagina, Jesus, o que eu já sofri nessa cama? Você não imagina como que é ruim eles me levar para um lado, me levar para o outro. Não, aquele paralítico, ele entra mudo, sacalado, porque ele tem o melhor. Ele recebeu o melhor presente: estar com Jesus. Tem uma senhora em Itaúna que tem um problema de saúde até hoje, e ela conseguiu ir a Lourdes. Era o sonho dela conhecer o santuário de Nossa Senhora de Lourdes e tomar o banho nas águas milagrosas. Ela foi, tomou o banho, participou da missa, andou ali na região, né? E voltou. Eu estava numa festa e ela estava lá. Ela me disse uma coisa que mexeu comigo. Ela disse: padre, eu fui a Lourdes. Mas ela disse com alegria. E eu olhei para ela e eu vi o andador do lado, e ela continuava andando com aquele andador. Claro que eu não disse para ela, mas eu pensei: meu Deus, ela foi para ser curada, ela voltou como foi. E na conversa ela me disse: a maior graça eu recebi, padre. Eu deitei nas águas de Lourdes, eu estava pertinho de Nossa Senhora de Lourdes. Não há presente maior. Aquela mulher voltou com o coração curado, ela voltou com mais fé, mas ela não recebeu a cura física,
Mas qual foi a alegria dela? Eu estive pertinho de Nossa Senhora de Lourdes. Esse paralítico, se não levantasse da maca, né? Qual que é a graça maior? Eu estive pertinho de Jesus. Ele falou para mim, Ele me tocou. Então, meus irmãos, vamos aproveitar a nossa vida para estarmos perto de Jesus, seja andando, seja na maca, seja mancando, mas a maior graça é a cura do coração, é a conversão, é a certeza de que mais cedo ou mais tarde, Jesus me dirá: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Essa frase representa algo na sua história particular. Recebamos esta bênção tão significativa de Jesus, neste dia em que você talvez esteja levando alguém para Jesus, ou você esteja sendo levado a Ele, mas que a palavra do Senhor possa transformar o nosso coração no lugar de cura, de recomeço e de muito amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.